caso, que era o juiz Sérgio Moro, ali na 13ª Vara em Curitiba. Era esse, tudo que fosse Petrobras tinha que ir lá para a 13ª Vara, que é essa que está com um X vermelho aí em cima nessa tela que você está acompanhando agora. A decisão do ministro Edson Fachin foi que trouxe esse X aqui, ó, nos casos do ex-presidente Lula. O ministro Edson Fachin falou assim, olha, os casos de Lula não tratam de Petrobras, de desvios da estatal. Então, eles não vêm aqui para a 13ª Vara, não poderiam ter vindo para cá e deveriam ter ido para onde? Para a Justiça Federal do Distrito Federal, que é para onde foi encaminhado hoje o caso e os outros, são 4 casos do ex-presidente Lula. Então, todos vieram aqui para a Justiça Federal do DF. É nesse ponto que, portanto, teremos um novo sorteio para saber quem vai ser um juiz responsável por reanalisar tudo isso. Nesse caso, as provas seguem válidas. Então, o juiz de lá vai poder reanalisar tudo isso e decidir, de fato, se volta a considerar ou não o ex-presidente Lula um réu. Lembrando que ele tem mais de 70 anos e tem essa questão sobre a sentença já anulada, relacionando isso à prescrição. E aqui, por que está a urninha verde para o ex-presidente Lula? Porque foram essas condenações feitas na primeira, na segunda instância, que tornaram Lula um ficha suja. Decisão em colegiado. A ficha limpa diz isso. Quem foi condenado em turma colegiada, em órgão colegiado, fica a ficha suja, não pode concorrer às eleições. Como houve a anulação dessas decisões, com esse X vermelho aqui, não só da 13ª Vara, mas também da segunda instância do Tribunal Regional Federal, então a gente tem a autorização para, de novo, o ex-presidente Lula poder concorrer às eleições em 2022. E é isso que a gente estava aguardando para essa coletiva de imprensa, esse pronunciamento que ele faria hoje às 2h da tarde, para falar se de fato ele vai ser candidato ou não. Então, ficou para amanhã, após essa notícia de que vamos ter o julgamento da suspeição de Moro hoje à tarde no Supremo. Pois é, vamos retomar o contato agora com a Procuradora da República, Tamé Danelon. Procuradora, professora, como a senhora quer que a gente chame agora nessa entrevista, né? Bom, com essa decisão do ministro Fachin de anular os processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, isso abre uma porta para que outros casos semelhantes que não estejam ligados à Justiça do Paraná também sejam anulados? Sim, criou-se um precedente, né? Criou-se um precedente de que não poderia esses processos tramitar na 13ª Vara de Curitiba, então outros processos onde o ex-presidente Lula não é réu, essas pessoas podem sim suscitar também essa mesma argumentação. Agora, eu acho importante trazer um outro ponto jurídico que diz respeito à competência, né? Nesse caso, o ministro Fachin entendeu, né, depois de 7 anos da operação, que a 13ª Vara não era competente. Mas, nesse caso, ele não precisaria decretar a anulação das ações penais. Ele poderia simplesmente remeter ao juiz o que ele entende que é competente. Por quê? Porque ele não disse que não seria o juiz federal o competente. Ele disse que seria o juiz do Distrito Federal competente. Então, na área jurídica, técnica, se trata de uma competência relativa. O que é isso? Os atos são convalidados, então não haveria essa necessidade de anulação de todo o processo, né? Embora ele diga que tudo seria anulado, ele também coloca na decisão que os atos instrutórios poderiam ser convalidados, né? O que são atos instrutórios? São as oitivas das testemunhas, de acusação, de defesa, enfim. Agora, se foi anulado, não me parece adequado que possa se manter esses atos instrutórios. Então, é uma decisão juridicamente um pouco assim, sui generis, né? Não está muito clara. Então, vamos aguardar o recurso da Procuradoria-Geral da República, que já foi sinalizado que vai ser oferecido, e vamos ver o entendimento da segunda vara, da segunda turma do STF, que vai decidir sobre essa questão, né? Doutora Tamé, a gente está falando aqui da questão da competência, de territorialidade, quase que não sai aqui, territorialidade, pronto, da questão de onde deve ser julgado cada um desses processos, mas o Supremo já decide desde 2015 sobre isso. A gente teve o ministro Teori Zavascki, que já está falecido, inclusive, decidiu o primeiro fatiamento da Operação Lava Jato. Por que agora vem essa decisão de Edson Fachin relacionada a Lula?
Olha, eu não saberia te dizer, viu, Daniel, porque, como eu disse, muitos juristas, advogados, procuradores acharam muito estranha essa decisão, né? Não foi declinado os motivos dessa anulação. Veja, a Operação Lava Jato é a maior operação de combate à corrupção do Brasil e o que dirá da humanidade. Já foram devolvidos aos cofres públicos mais de 4 bilhões de reais. Então, assim, não foi plenamente justificado o porquê dessa mudança de entendimento e o porquê de uma decisão, nesse momento, monocrática. Então, não saberia dizer o porquê. E se me permite, Daniel, só fazer mais um esclarecimento. Eu vi que você agora estava explicando, né, com o esquema, né, os motivos que ensejaram a decisão. Quando o ministro Fachin decide que seria competente a Justiça de Brasília, ele fala, não é que ele diz que não está comprovada a ligação do ex-presidente Lula com a Petrobras, ao contrário, ele diz que os atos de corrupção, né, os crimes pelos quais ele foi denunciado, não envolveriam apenas a Petrobras, entendeu? Envolveria a Petrobras e outras empresas públicas também. E como Curitiba cuidaria apenas de questões envolvendo a Petrobras, por isso que ele declinou para Brasília, porque seria o foro, segundo ele, competente, porque os atos praticados pelo ex-presidente eram enquanto ele era presidente da República. Então, só esse adendo, tá? Ele disse que tinha relação, sim, com a Petrobras. Sim, sem dúvida. Inclusive, a mesma coisa do eletronuclear que foi para o juiz Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, enfim. Obrigado, viu, doutora Tamea Danelon, por conversar conosco aqui no Live CNN.